Glória a Jesus. Mas hoje à tarde ele ligou e disse: pastor, você pode dar uma palavra para a igreja? E a gente pode negar qualquer coisa, né? Mas negar de dar uma palavra de Deus para alguém não faz parte do ministério de quem serve a Deus. Glória a Jesus. E depois que ele me convocou, eu fui à Bíblia e abri a Bíblia em Lucas 2 e 52, que vai dizer assim: e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Glórias ao nome do Senhor. Somos seguidores de Jesus, irmãos. Um dia ele olhou para um grupo de crente, talvez não fosse o tanto que tem nesse instante aqui, mas ele olhou para um grupo de crente e disse assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E quem segue a Jesus, ele tem muitas oportunidades, assim um leque aberto muito grande de coisas que esses crentes podem receber de Deus. E uma coisa que Jesus nos chamou foi de discípulo. E discípulo é alguém que aprende. E esses discípulos de Jesus aprendem dele. Quando ele nos chamou, a primeira coisa que ele disse foi: vinde a mim, cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Depois ele disse assim: aprendam de mim, porque eu sou manso, sou humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Então estamos nesta noite aqui para aprender de Jesus. Somos aprendiz porque somos discípulos, ou somos discípulos porque somos aprendiz. E tudo que a Bíblia traz de ensino é para nós, porque às vezes a gente lê assim uma história na Bíblia que não é muito satisfatória para nós naquele momento, mas se a gente for buscar mais um pouco, a Bíblia vai dizer que tudo quanto está escrito é para o nosso ensino. Então nós não temos de que duvidar, não temos de que reclamar de alguma coisa que está escrito na palavra de Deus. Pedro vai dizer que a Escritura, ela foi inspirada. Homens santos escreveram, mas ela tem a inspiração divina. E da mesma maneira que o Lucas escreveu que Jesus crescia em sabedoria, crescia em estatura, crescia em graça, tanto diante de Deus como diante dos homens. Se nós andarmos um pouquinho dentro do que a Bíblia nos ensina, Jesus vai dizer que Ele é o nosso exemplo. E eu digo aos irmãos que é exemplo por excelência.
Glória a Deus. E os discípulos de Jesus, eles devem crescer. Agora devemos crescer da maneira correta. Crescer com um crescimento que todos que olhem venham a dizer que está crescendo em Cristo. Está crescendo para a glória de Deus. Porque às vezes a gente cresce, mas cresce deformado. Mas o apóstolo São Pedro ensina para nós que nós devemos crescer na graça e devemos crescer no conhecimento. Nem graça demais, nem conhecimento demais. Graça e conhecimento juntos, porque somos discípulos de Jesus Cristo. Da mesma maneira que Jesus Cristo cresceu, os discípulos dele devem crescer desta maneira, crescer na graça e crescer no conhecimento de Deus. E nós vamos entender que este crescimento, Paulo dá notícia que nós devemos crescer na verdade, devemos crescer em amor. Glórias ao nome de Jesus. O Pai quer que todos cresçam até chegar à estatura de Jesus Cristo. Estamos caminhando para isso, igreja? Estamos caminhando para chegar à estatura de Jesus Cristo? É isto que já foi falado nesta noite. Nós vamos chegando nos cultos, indo para o templo, e todo dia a gente recebe uma porção divina. Todo dia a nossa alma vai melhorando, todo dia o nosso espírito vai melhorando. E quando isto acontece, nós vamos chegando à estatura de varão perfeito. Este conhecimento ele tem a ver com a salvação em desenvolvimento. Glórias ao nome de Jesus. Já recebemos a salvação, sim, mas esta salvação ela tem que ser desenvolvida. Glórias ao nome de Jesus. Nós não aceitamos a Jesus para ficar recebendo somente leite. Nós aceitamos a Jesus para crescer na presença dele. E do jeito que ele crescia em sabedoria, do jeito que ele crescia em estatura, do jeito que ele crescia em graça, os discípulos precisam crescer também. E os discípulos são todos aqueles, eu não vou dizer que aceitaram a Jesus, mas eu vou dizer que são todos aqueles que receberam a Jesus. Que Jesus, ele mesmo, João mostra no seu evangelho, que aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se nós recebemos, somos filhos. Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiro de quem? De Deus. E co-herdeiro com quem? Com Jesus Cristo. Então é uma sequência gloriosa que vai acontecendo dos céus aqui para a terra, e a igreja vai crescendo, e no momento que a igreja vai crescendo em sabedoria e crescendo em graça diante de Deus, as coisas mundanas têm que ir desaparecendo, irmãos. Grande Deus. Às vezes a gente fica com aquela preocupação, que é normal,
de estarmos ensinando a igreja para fugir dessas coisas que o mundo está oferecendo aí com muita facilidade. Mas se a igreja quer crescer em graça, se a igreja quer crescer em conhecimento, não dá para misturar. Graça e conhecimento é coisa que vem diretamente de Deus. Ah, mas eu não estou recebendo, eu estou recebendo só da Bíblia. Está recebendo de Deus. Eu estou recebendo só no culto de doutrina. Está recebendo de Deus. Estou recebendo só no ensinamento. Está recebendo de Deus. Porque quando você se dispõe a receber do que é divino, você está recebendo de Deus. Deus está abrindo seu bom celeiro, o céu. Está manifestando para a igreja aquilo que é bom para a igreja viver. E o apóstolo São Pedro, ele dá notícia que crente que precisa crescer na graça e no conhecimento é para não continuar ficando somente criança na igreja. E este mesmo Pedro, ele diz que nós devemos, como criança, afetuosamente ficar querendo o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Glórias ao nome de Jesus. É o leite racional, não é falsificado. Tem umas coisas por aí, irmãos, cheio de falsificação. Mas o leite divino que você recebe do ensino da palavra, que vem através da oração, que vem da graça do Espírito Santo, que vem do poder divino, ninguém falsifica. Bendito é o nome do Senhor. A igreja vai recebendo e a igreja vai crescendo com a razão. Eu sou crente no Deus grande, eu sou crente no Deus santo. Ele salvou a minha alma, libertou o meu espírito, me deu capacidade de viver na presença dele, e nada mais vai me atrapalhar, porque os crentes que assim fazem, eles não ficam crianças, eles crescem. Glórias ao nome de Jesus. E quando é que a gente fica sendo só criança? Estava dando uma olhadazinha na Bíblia e estava vendo que tinha um povo na época de Jesus que as orações deles eram as mesmas, desenhadazinha, planejadazinha, iam orar. Glória a Jesus. Mas orava hoje, orava amanhã, orava depois, era a mesma oração. Aí Jesus vem, aí os discípulos começam a ver a diferença em Jesus. Glória a Jesus. Jesus fez a diferença, irmãos. Jesus faz a diferença, irmãos. Glórias ao nome de Jesus. Os discípulos viram a diferença em Jesus. Às vezes a gente peleja, faz curso e muita coisa para aprender a pregar, mas os discípulos fizeram diferente. Os discípulos pediram a Jesus para ele ensinar eles a orar. Jesus ensina-nos a orar, porque eles viram, quando as orações são sempre as mesmas, os crentes permanecem crianças. Glória a Jesus. Mas o pastor sabe bem disso, que vai se descobrindo os crentes para consagrar através dessas coisas, né, pastor? Pastor, olha a oração dele, olha a maneira dele se comportar na igreja. Glória a Jesus. Aí alguém diz assim: nos nossos dias isso é muito normal, as pessoas estarem dizendo, ninguém me vê. Glória a Jesus. Mas tem gente te vendo, irmãos. Além do Todo-Poderoso,
Os olhos dele, a Bíblia diz que estão sobre os justos. Glórias ao nome de Jesus. Tem mais gente te olhando. Glórias ao nome de Jesus. Aí você um dia faz uma oração, aquela oração assim um tanto com dificuldade. Aí quando chega assim do meio da oração para frente, o Espírito Santo começa a manifestar uma coisa bonita que se chama graça. O Espírito Santo começa a manifestar na vida deste crente uma coisa bonita que se chama glória. E o Espírito Santo começa a manifestar-se na vida desse crente, mostrando uma coisa bonita que se chama unção. Aleluia. Aí você não está mais fazendo aquela oração de todo dia, é uma oração diferente. Glórias ao nome de Jesus. Você nem percebe, mas tem alguém percebendo. Glórias ao nome de Jesus. Aquele crente está crescendo, aquele crente está crescendo, porque a oração dele não é sempre a mesma. Deus está mudando. Glórias ao nome de Jesus. Recebe a primeira oportunidade, os joelhos batem um no outro, aleluia, fica gaguejando por ali, aleluia, mas começa a sair alguma coisa, o pastor começa a perceber, aleluia, tem alguém crescendo na igreja de Jesus, tem discípulos se desenvolvendo na igreja do Senhor. A oração não é mais a mesma, a palavra não é mais a mesma, e não precisa ninguém estar mandando, ele mesmo vai. Quando é que a gente percebe que tem crente ainda criança na igreja? Quando tem divisão no meio da igreja. Paulo um dia disse que uma determinada igreja dizia assim: eu sou de Paulo. Aí outro dizia: não, eu sou de Cefas. Outro dizia assim: eu sou de Apolo. Aí tinha outro grupo, que eu não vou nem entrar nesse detalhe, que dizia: eu sou de Cristo. Era uma turma dividida dentro da igreja. E quando os crentes, os discípulos estão assim, estão continuando menino, criança, na presença de Deus. Quando estamos mais interessados em receber do que dar, ainda continuamos crianças. Glória a Jesus. Mas pastor, tem fundamento este ensino? Tem, irmãos. Porque muitas vezes na igreja vai sempre na contramão. Glória a Jesus. Você não vai do jeito que você quer, não vai do jeito que o mundo ensina. Você vai do jeito que a Bíblia ensina. E quem vai do jeito que a Bíblia ensina, sempre aparece uma contramão para ele. Ele vai encontrando dificuldades. Glórias ao nome de Jesus. Mas ele não vai ficar parado ou embaraçado com essas coisas, porque há uma recomendação bíblica. Antes de dizer deixe o pecado, o tradutor vai dizer assim: deixe o embaraço. Porque tem muita gente que antes de pecar se embaraça. E o embaraço, outro dia o pastor falou aqui um pouco a respeito da telha de aranha. O insetozinho vai para lá, vê o negócio meio fraco, mas quando ele pensa de sair, não pode mais sair, porque ele está com embaraço. Então as coisas que acontecem na igreja, alguém com os seus grupos, suas divisões, isso impede o crescimento do discípulo. Vamos olhar todos só para Jesus. Olhar só para Jesus, autor, consumador da nossa fé. E assim a gente vai crescendo na presença de Deus.
Aleluia. Vamos, já é tempo. Eu não sei porque o Espírito de Deus está me levando para este lado, mas certamente eu tenho convicção de uma coisa: a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Tem coração que vai receber, tem coração que precisa ouvir, e se não precisa, leve para casa como vacina. Bendito seja o nome de Jesus, porque depois coisas grandiosas vão acontecer na sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Não podemos ficar sempre criança na igreja, porque criança, estou falando de criança, não estou falando de gente grande, estou falando de criança. Criança não sabe dar valor às coisas certas. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. E outro dia eu estava dando uma palavra em um determinado lugar, e Deus me levou para um momento que eu disse às pessoas: faça o que é certo. Porque quando você tem convicção, quando você tem convicção que está fazendo a coisa certa, você não se preocupa em fazer a coisa que agrade os outros, porque este é um outro problema. Nosso mundo hoje quer sempre viver de maneira que os outros olhem para ele e se agradem, mas a Bíblia nos ensina que nós devemos agradar aquele que nos alistou para a guerra. Aquele que nos alistou para a guerra é quem nós devemos agradar, porque nós precisamos agradar a ele, porque ele tem uma vontade para nós. E Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos, que a vontade dele é boa. Paulo vai dizer que a vontade dele é agradável. Paulo vai dizer que a vontade dele é perfeita. E quando nós estamos diante da vontade de Deus e olhamos para estas expressões de Paulo, nós vamos entender que ninguém vai poder entrar no meio. Não, ninguém vai poder entrar no meio, porque você está fazendo o que é agradável, você está fazendo o que é perfeito diante do Senhor. E quando você está fazendo assim, você vai fechando o caminho e vai fechando a porta, do jeito que discípulo é para andar. Jesus disse que a porta é estreita, o caminho é apertado, e o crente tem que se moldar do jeito que a porta é, do jeito que o caminho é, para poder entrar na cidade pela porta. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E Paulo vai perguntar em que nós devemos crescer. Nós devemos crescer na fé, irmãos. Esta fé natural, pastor, não. Tem uma fé diferente, igreja. Judas, acho que é Judas, ele dá notícia de uma fé que uma vez foi dada aos santos. Glória a Jesus. Uma vez esta fé foi dada aos santos. Aí nós precisamos ter cuidado com ela. Ela é diferente. Ela opera para a salvação em nossas vidas. Às vezes esta fé ela pode diminuir, mas não se acaba. Sabe por que diminui, mas não se acaba? Porque foi dada por Jesus. Foi dada por Ele. E às vezes ela diminui, é verdade. Às vezes tem dia que os crentes acham que
os céus estão cerrados diante dele. Ele ora e a palavra parece que não sai do teto da onde ele está orando. Glórias ao nome de Jesus. Porque às vezes a nossa fé diminui, mas você vai orar mais, pedir acrescenta fé. Oh, aleluia, acrescenta fé, acrescenta fé. E quando você imagina ou nem imagina, esta fé cresceu. Bendito seja o nome de Jesus. E esta fé crescendo é uma bênção para você. Crescer no conhecimento de Deus, amados, é crescer de uma maneira em que você não vai sentir falta de nada de Deus, porque você tem conhecimento, não é só do nome, você tem conhecimento da pessoa de Jesus, quem Ele é, meu Senhor, aleluia. O que Ele faz? Ele manda, e declanda mais. O que Ele faz na minha vida, Ele resolve meus problemas. O que eu posso fazer para ter esta vida assim? É buscar conhecimento. Aonde? Na palavra de Deus. Mas eu leio e não entendo. Continua lendo. Bendito seja o nome de Jesus. Mas eu leio e não entra nada. Continua lendo. Quantas vezes isto acontece e você chega aqui, não está nem lendo, mas Deus usa do pastor, Deus usa do pregador, Deus usa de alguém que está aqui no púlpito e leva a mensagem que você está precisando em esclarecimento. Quando você recebe a mensagem com esclarecimento do Espírito Santo, você vai dizer para você mesmo: eu já li esta passagem. Glórias ao nome de Jesus. Crescer na fé, crescer no conhecimento, aleluia, crescer de uma maneira graduada, irmãos. Glória a Jesus, com estabilidade. Oh, aleluia, aleluia. Nem é crente demais, nem é crente de menos. E eu preciso ser o que? Crente, só crente. Seja crente. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Conhecer a verdade de Deus. Quem é a verdade de Deus? Jesus. Oh, aleluia. Jesus diz que quem conhece assim, ele tem uma coisa que ninguém tem. O que é, pastor? A vida eterna. E a vida eterna é esta, disse Jesus: que te conheça, aleluia, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aleluia. É glorioso você ter este conhecimento e saber que você tem a vida eterna. Bendito seja o nome de Jesus. Então, nós já percebemos que não devemos ficar como criança, nós devemos crescer, desenvolver, aleluia. Há alguém na Bíblia que disse que devia estar mantendo alimento para alguém, já um alimento diferente, um alimento para gente grande, mas continuava dando leite, porque eles ainda estavam criança. Mas quem quer crescer, amados, ele cresce. Quem quer crescer, ele cresce, porque Jesus cresceu assim, em graça, conhecimento, em estatura, diante de Deus, diante dos homens. Os discípulos devem crescer também. E nós devemos crescer. Eu anotei umas coisinhas aqui. Crescer em 3 dimensões. Aleluia. Ou em 3 direções. 3 direções. Aleluia. Bendito seja Deus. Tem coisa que a gente vai entendendo, irmãos, que parece que há uma contradição.
Mas eu anotei aqui que nós devemos crescer nessas 3 direções, ou nessas 3 dimensões. Primeiramente, nós devemos crescer para baixo. Como é que cresce para baixo? Glória a Jesus. Jeremias, ele dá notícia que bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Oh, bendito seja o nome de Jesus. A gente que luta com planta, às vezes a gente vê uma plantinha bem pequena, mas quando puxa ela assim para tirar da terra, a raiz está lá bem profunda, às vezes é maior do que o que está para cima. Crente em Jesus precisa crescer assim, aleluia, crescer para baixo. Para quê, pastor? Porque Jesus ensinou que vem umas tempestades. Jesus ensinou assim, aleluia, edifica a casa sobre a rocha, porque vai vir a tempestade, vai vir vento, vai vir chuva, vai vir água, aleluia, e vai bater na casa. Então, se você está crescendo para baixo, aleluia, a gente que lida com estas coisas, irmãos, Jó dá notícia, lá pelo capítulo de número 8, lá pelo verso de número 17, ele diz assim: as suas raízes se entrelaçam junto à fonte, para o pedregal atenta. As raízes vai lá, entra entre as pedras, glórias ao nome de Jesus, vai passando aonde tem um lugarzinho ali, aleluia, e quando o vento vem, quando a tempestade vem, aleluia, ele tem raízes seguras e pode até balançar, mas nem cai nem quebra. Bendito seja o nome de Jesus. Permanece em pé na presença de Deus. Isto é crente que cresce para baixo, raízes profundas. O salmista vai dizer que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer assim: arraigados e edificado nele, e confirmado na fé, assim como foste ensinado, aleluia, nela abundando em ação de graça, aleluia, firmado, arraigado, crente que cresce para baixo, junto às águas, as raízes dentro do pedregal. Pode vir vento, que este crente vai estar seguro na presença de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Agora, não podemos crescer só para baixo, queremos crescer para cima. Como é que eu cresço para cima? Em comunhão. Tem crente em comunhão com Jesus por aí? Tem crente em comunhão com o Espírito Santo? Tem crente deixando a palavra descer? Aleluia. Porque muitas vezes a gente prega, a palavra entra no ouvido, mas não vai para o coração. Eu digo, quando alguém chegar para mim trazendo alguma coisa difícil, que não serve para mim, eu faço duas coisas: ou eu tapo o ouvido para não entrar, bater e descer, ou eu abro os dois ouvidos
ela entra e passa, vai embora. Glória a Jesus. Agora, a palavra não. A palavra é para entrar no ouvido quem ouve a minha palavra. Crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Salmista diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Deixa a palavra penetrar, bendito seja o nome de Jesus. Deixa a palavra penetrar, e a palavra penetrando, ela chega no coração. Chegando no coração, ela vai fazer efeito, bendito seja o nome de Jesus. Crescer em comunhão com Deus é glorioso demais. Crescer em comunhão com Deus é estar neste lugar aqui. E se nós formos buscar direitinho, Paulo vai dizer que este lugar é um lugar celeste. Você está sentado e o teclando mais nas regiões celestiais. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Mas eu sou tão acostumado a estar na igreja. Mas deixa, aleluia, deixa a palavra penetrar no teu coração, e você vai entender que este lugar aqui é um lugar celeste, onde tem a graça, onde tem a unção, onde tem o poder do Espírito Santo, onde tem a presença de Jesus. E Jesus garante isto para os crentes, dizendo: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu vou estar no meio deles. Se Jesus está no meio, há milagres, há maravilhas, há perdão, bendito seja o nome de Jesus. Crescer para baixo, raízes profundas, crescer para cima, crescer em comunhão, crescer para os lados, dar frutos. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Glória a Jesus. Nisto é glorificado meu Pai, que dê muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. E quando a gente vê o ensino de Jesus a respeito disto, a gente percebe que Jesus, ele chega dizendo, ensinando que o discípulo deve dar fruto. Aí chega mais na frente, Jesus diz assim: o discípulo deve dar mais fruto. E chega mais na frente, ele diz assim: o discípulo precisa dar muitos frutos. Começa com fruto, mais frutos e muitos frutos na presença do Senhor. Bendito seja Deus. Nós, se tivesse tempo, a gente poderia dar o exemplo de José, que passou por muitas dificuldades, mas aonde ele chegava, ele estava crente. Aonde ele chegava, tinha Deus na vida. Aonde ele chegava, a coisa prosperava. Aonde ele chegava, Deus abençoava, porque aonde ele entrava, Deus entrava com ele. Bendito seja o nome de Jesus. Crescer dando frutos, crescer para cima dando frutos. Aleluia, crescer para cima, comunhão, crescer para os lados dando fruto. E como é possível crescer na vida espiritual? Alguém pergunta, a gente que lida como pastor, sempre alguém está perguntando: como crescer na vida espiritual? É desejar crescer. Só cresce se desejar. Pedro disse isso, eu falei no início. É como um menino novamente nascido, que quer o leite racional, não falsificado. Ele vai desejar, e se ele deseja, ele cresce. Se ele deseja, ele cresce. Aleluia. Como é que eu vou crescer? Ingerindo alimento sólido. Bendito seja o nome de Jesus. Como é que eu vou crescer? Aleluia. Uma comunhão todo dia. Ah, pastor, mas isso é pesado demais. Você não come todo dia? É pesado comer? Comunhão ininterrupta, todo dia. Aleluia.
Deus em primeiro lugar. Oh, aleluia! Todo dia, Deus em primeiro lugar. Mas eu quero uma série de coisas. Jesus ensina que quem bota Ele em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Oh, eu queria uma casa, Deus dá 2. Ah, eu queria um carro, Deus dá 2. Ah, eu queria dinheiro, mas eu queria dinheiro um tanto X, Deus dá mais. Isso é verdade, pastor? Sim, não sou da Universal não. Estou dando uma realidade do que Deus faz. A Bíblia diz que Ele dá muito mais. Não é só mais não, é muito mais. Além daquilo que você pensa e além daquilo que você pede. Ele dá mais, muito mais. Bendito seja o nome de Jesus. E para terminar, nós vamos entender que para crescer na vida espiritual, precisa ter o cuidado de crucificar a carne. Se aquele crente que sempre vai estar dizendo assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e fez tudo o que eu sou e me deu tudo o que eu tenho aqui na face da terra. E para concluir, amados, eu quero dizer para os irmãos uma coisa interessante: o crente é nascido da palavra. Novamente nascido. Pedro dá notícia que nós somos novamente nascido da palavra. O crente, aleluia, é guiado pela palavra. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Aleluia. E o crente é nutrido pela palavra, é recebendo alimento na igreja, glórias ao nome de Jesus, recebendo alimento e crescendo na presença de Deus. E isso até quando? Até Jesus voltar. Então vamos entender, amados, que discípulo de Jesus precisa crescer da maneira que Jesus cresceu, na graça, no conhecimento, diante dos homens e diante de Deus. Quem recebe esta palavra glorifica o nome do Senhor. Com a permissão do nosso pastor, se coloque em pé, por favor, no nome de Jesus. Nesta noite vamos celebrar, vamos glorificar ao Senhor. Os irmãos que estão em casa nos ouvindo pelo rádio, glorifica ao Senhor. Esta palavra é forte, é poderosa aos nossos corações. Louvado seja Deus. Lá, aleluia, cante, adore a Ele. Quero dar o melhor, toda a igreja, de mim, com alegria quero se oferecer, sacrifício de louvor. Aleluia. Quero ser, cante bem do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Cante com alegria para Ele. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Diga assim: um adorador por excelência, oh glória, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser, quero dar, cante, o melhor, diga de mim,
oferecendo a Ele. Quero te oferecer sacrifício de louvor. Recebe, Senhor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador